Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma aula do PowerPoint, certo? Hoje vamos ver um assunto interessante que é o hiperlink, certo? Tá aqui, ó, hiperlink na aba de inserir links, certo? Então vou fazer aqui um título como se nós estivéssemos utilizando uma apresentação para servir como um livro, por exemplo, né? Como uma história. Então, se você quer gravar uma história, quer uma história interativa, principalmente para alunos, né, dessa área, é bem interessante. Então, vamos ficar aqui um título do livro Era uma Vez, certo? O Jair Ferro. Pronto. E aí nós podemos adicionar aqui um novo slide, né? Por exemplo, introdução, né? Ou então capítulo 1, certo? Então, introdução. A história surge na era medieval. E aí vai, você vai contando sua história, certo? O que é que acontece? Tem vários atores, né, nessas histórias. E, por exemplo, vamos fazer uma suposição que a pessoa escolheu a opção 1. Aqui, opção 1. Certo? Então, aqui seria o texto da opção 1. E embaixo seria a opção 2. Então, aqui o texto 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Conta a história, né? Você pode trabalhar com imagens, com vídeos, com qualquer uma parte aqui. E aí você pode fazer, por exemplo, uma pergunta, né? Vamos colocar aqui que o ator da história entrou no castelo, certo? Ou ele saiu correndo da igreja. Tranquilo? Então eu conto aqui a história e venho aqui e eu vou escolher qual a opção que ocorreu, né, no decorrer dessa história. Então a história surge na era medieval e tal, vai contando a história e aí eu vou ter essas opções aqui para escolher, certo? Então o que é que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clicar aqui, ó, em entrou no castelo, certo? Ele vai para a opção, vamos fazer o contrário, o primeiro aqui vai para a opção 2, o segundo vai para a primeira opção, por exemplo. E vamos colocar aqui um novo aqui, que seria capítulo 1. Né? Temos a introdução, então vamos para o capítulo 1, começa a história. Começa a história agora verdadeira, né? Então ali estava a introdução, o que era, quem eram os atores e tal, o que foi que aconteceu. E aí você escolhe a opção, mostra o texto aqui de cada opção e aí começa a história verdadeira e você pode ir fazendo várias alterações aqui, onde você pode interagir com quem vai estar usando essa apresentação, né? Então vamos lá, vamos, por exemplo, entrou no castelo, eu vou criar um hiperlink aqui, certo? Então, ó, veja aqui bem interessante. Se eu quiser um site, né? Então, vamos colocar aqui, acessar o Google, por exemplo. Certo? Isso é muito interessante, né? Quando a gente usa fonte, né? Então, você quer identificar a fonte da imagem, né? E aí você coloca que foi tirado do link lá. Então, quando a pessoa clicar naquele link e acessar a imagem lá, né? Ou então o texto que você copiou. Então, vou deixar aqui só para quando eu clicar aqui ir para o site do Google. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou inserir perlink e aqui no endereço. Agora que eu tenho que colocar http,
né? google.com, por exemplo. Dou um OK, ó, ele já fica com um tracinhozinho azul aqui embaixo. Deixa eu segurar o... Vamos só apertar F5 aqui para funcionar essa apresentação. Tá aí. E aí eu clico aqui no Google. O que é que acontece? Vamos ver. Ele vai abrir o site, ó, google.com, certo? E ele acessa o Google. Tranquilo? Então, é isso. Com esse link eu acesso os sites. Beleza? Mas vamos lá. Eu quero, em vez de agora de acessar site, eu quero mudar para o slide. Então, quando eu clicar em Trono do Castelo, ele vai para a opção 2 aqui. Vai para esse slide 4. Se sai correndo da igreja, ele vai para a opção 3. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Inserir, hiperlink. Tá aqui. Né, ó. Aí aqui, ó. Colocar neste documento. Então, neste documento, que é na web, né? Então, neste documento. E aí eu vou escolher aqui, ó, em qual slide ele vai, ó. Eu posso botar primeiro slide, último slide, próximo slide, slide anterior, né? Ou eu posso decidir por aqui. Então, a gente escolheu aqui a opção 2. Então, quando eu clicar, eu venho para a opção 2 e dou OK, ó. Certo? Esse outro aqui eu vou colocar como opção 1. Né? Seleciono, inserir hiperlink daqui, opção 1. Certo? Vamos rodar a apresentação de novo. Tá aí. Ó, vamos lá. Entrou no castelo, é para ir para a opção 2. Certo? Se eu clicar novamente, ele vai para o capítulo 1, que é o próximo, né? E vamos executar novamente. E agora eu vou salvo correr na igreja e vai para a opção 1. Só que, ó, quando eu clicar, ele vai para a opção 2. Isso eu não quero que apareça. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, aqui em transição, certo? Eu tenho uma opçãozinha aqui, ó, de avançar slide ao clicar com o mouse. Eu vou retirar essa opção de todos, certo? Então posso selecionar todos aqui, ó, e desmarcar aqui, ó, ao clicar no mouse. Pronto. Então, ó, já não tem mais ali ao clicar no mouse. Então, veja que coloca aqui em cima, ó, eu clico com o mouse aqui e não funciona. Só se eu colocar para frente ou para trás, certo? Então a gente vai usar o mouse. O que é que a gente vai fazer? Vou deixar esse primeiro aqui, que ao clicar o mouse passa, né? Para a gente ir para as opções posteriores. O resto não, né? Só que vamos lá, eu vou aqui na opção 1 colocar aqui, ó, início da história. Então quando eu entrar aqui nesse link, né? Então vamos inserir hiperlink, ele vai para a opção 5 aqui, que é o capítulo 1. Deixa eu diminuir só a fonte. Bom, então ele vai para o início da história. Eu vou só copiar e vou colar aqui depois do texto 2. Certo? Vamos só ver se ele copiou o link. Deixa eu copiar só a formatação aqui no pincel. Não deu para entrar aqui. Vou copiar a formatação. Vou clicar aqui. Vamos mudar mesmo. Diminuir. Pronto. E aí ao clicar ele vem para esse quinto. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui no F5. Primeiro eu posso clicar, né? Aqui eu já clicando já não funciona, né? Não passa. Então vamos clicar no castelo, vai para a opção 2. Certo?
Aí clicar também não passa, então eu vou início da história, já vai para o capítulo 1, certo? Vamos então para voltar novamente, clico, e saiu correndo da igreja, opção 1. Clico para ir para frente, ele não vai. Então só vai quando eu clicar no início da história, então ele já pulou aquele opção 2, né? Pulou essa opção aqui, certo? Então com isso eu posso fazer uma interatividade aqui com quem vai usar essa apresentação, para ela ir clicando, indo, voltando, né? Eu posso fazer um joguinho de matemática, de física, de perguntas e respostas, né? Então tudo isso aqui dentro do PowerPoint, né? E aí vai para essas opções, certo? Então você faz uma interatividade bem interessante no seu trabalho, né? Aqui esse outro aqui que é um link para um site externo, né? Pode ser por e-mail, para alguma coisa, também funciona, né? Como vocês viram. Tem outras opções aqui, deixa eu dar aqui teste. Tem algumas outras opções aqui no link, que é o seguinte, ó, criar um documento novo. E aí, quando eu clicar, ele cria um documento novo, certo? Posso colocar um e-mail, aqui ó, endereço de e-mail, assunto, clicou, vai configurar já tudo pronto. Posso clicar para ele abrir um documento, também está aqui, ó, vários documentos, ou a unidade C, né? E, por exemplo, se eu quero que abra um vídeo, então eu posso escolher o vídeo, né, aqui dentro dessa área aqui, não tem um vídeo aqui, mas aí eu entrava e quando eu clicasse abria o vídeo, certo? Então tem todas essas opções aí nessa parte de links, certo? Mas seguinte, já vou conseguir ver as opções assim quando eu abrir o arquivo, né? Então quando eu abrir o arquivo do PowerPoint, eu já vou conseguir ver todas essas opções aqui. O que é que eu quero? Quando eu abrir o arquivo do PowerPoint, eu não vejo, já começar a apresentação. Então vamos lá. Aqui em salvar como, você clica, voltar aqui novamente. Você clica aqui em arquivo, né, na primeira opçãozinha que tem, e salvar como. Vamos escolher aqui área de trabalho, certo? Aí a gente tem aqui, ó, a apresentação do PowerPoint, certo? Não vamos usar essa apresentação do PowerPoint, vamos usar esse aqui, ó, apresentação de slides PowerPoint, certo? Então salvei. Deixa eu salvar como aqui no mesmo canto, só que com o nome 2, certo? A apresentação do PowerPoint normal, só para a gente ver a diferença. Tranquilo? Vou fechar aqui PowerPoint e eu tenho aqui, ó, era uma vez 1, era uma vez 2. Lembrando que o primeiro aqui foi a apresentação de slides, esse outro foi só a apresentação do PowerPoint. O que é que muda? Se eu abrir esse aqui, ele já abre a apresentação como se eu tivesse dado play, né? Ó. Então passo com o mouse, já não passo mais, mas eu consigo passar com as setinhas ainda, né? Depois a gente desabilita isso, mas aí eu posso usar agora só o mouse para escolher as opções, ó. Certo? E não passa para sair no ESC. Já esse outro aqui, o que que acontece? Se eu entrar nesse outro, ele vai abrir o PowerPoint e vai me dar as opções aqui, né? Então essas são as diferenças entre esses modos de salvar. Aqui, ó, eu tenho o PowerPoint, né? A versão que está aqui é a 2016, então eu não tenho a versão. Mas se eu quiser abrir entre 97 e 2003, que algumas vezes dá um probleminha de falha, de compatibilidade, né? Aí às vezes eu tenho que salvar aqui como 97 2003, certo? Como o PDF também funciona os links, certo? Como o PDF, vou colocar aqui era uma vez primeiro mesmo. Então como o PDF também funciona os links
Externos. O interno não sei se vai funcionar. Vamos só fazer um teste aqui. Tá aqui, era uma vez PDF. Eu tô sem um PDF aqui para abrir. Mas eu mostro já para vocês como é que faz para ver esse PDF. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não vou conseguir, certo? Mas o PDF, o link externo, eu tenho certeza que funciona. Esses internos ainda, que é mexer dentro mesmo do slide, eu vou só dar uma verificada para ver se a gente consegue fazer essas modificações, certo? Então, vamos lá, inserir hiperlink, né, depois que eu selecionar, e aí eu tenho depois, né, algumas opções aqui no formatação, certo? É igual aos outros. Texto, se você não quiser que apareça esse azulzinho aqui, certo? Então é possível mostrar bem direitinho sobre isso, certo? Eu queria também mostrar outra coisa aqui que a gente não mostrou, vou colocar aqui no último slide, é a inserção aqui, ó, do Smart Art, né? Então eu vou colocar aqui um Smart Art aqui bem interessante, esse aqui de 3, certo? E aí aqui no lugar do texto eu vou botar aqui 1, 2 e 3, pronto, tá aqui. Vou apertar Shift F5 aqui, ele já aparece 1, 2 e 3, certo? Mas ó, se eu selecionar aqui a imagem, eu posso vir aqui em animações e escolher uma, por exemplo, surgir. Vamos ver como é que fica. Apertar, surgiu todos, né? Mas vou desfazer, eu posso surgir de um por um, né? Então aqui, ó, surgir, como estava selecionado o outro, ele selecionou esse. Não, então vamos remover aqui, vamos selecionar só o primeiro aqui, ó. E aí a gente coloca, ó, tem várias opções aqui bem interessantes para modificar a formatação. Aqui. E aqui eu posso alterar a forma, né, para um círculo, né? Então é bem tranquilo quanto a isso. Então vamos voltar aqui. Então, para colocar efeito aqui em cada um, né, desse intervalozinho aqui, né, e aparecer de um por um, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar com o botão direito aqui, né, em cima, e tem aqui, ó, agrupar, e aí eu vou desagrupar. Pronto, quando eu desagrupo, né, todos, eles vão ficar separados um por um. Então agora eu posso selecionar aqui só um, dizer que um vai surgir, o 2 também vai surgir, certo? O 3 eu já posso escolher outro. Aqui não é muito interessante não ficar mudando de efeito, mas certo? Você pode. Então depois de estar desagrupado, eu consigo então fazer uma apresentação assim, né, de um por um efeito aqui em cada opção, certo? Então isso é bem interessante também para fazer algumas apresentações, né, para ficar bem interessante, né? E é isso, né? Então por hoje é essa parte do PowerPoint, né? E qualquer dúvida estou à disposição. Até mais, pessoal.